Olá, bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né pessoal? Graças a Deus, tá? Já me ajeitei aqui, tá? Tô bebendo banho, no café, vesti uma camisetinha aqui mais leve, tomar um golinho de chá aqui, né pessoal? Pra gente iniciar o nosso estudo, né pessoal? A gente tá aí já entrando na quinta parte, né? Desse tema aí, muito bom também, que é falando sobre a nossa identidade, né, da alma. A gente não tem uma identidade aqui egóica, então a gente tem uma identidade da alma, tá, pessoal? Mas é isso, então, nessa introdução, tá, pessoal, vou falar algo, né, que eu presenciei quando ontem eu fui comprar o pão, né, tem pessoas, o meu amigo ali, ele assistiu o meu canal e ele viu, né? Eu falando sobre essas energias do ambiente, essas coisas, né? Ele disse, irmão, mas você tá certo, a influência do ambiente, das pessoas, né? Afeta a gente e tal. E ele é evangélico, tá? Ele entendeu a mensagem, o pensamento que eu estava passando. Graças a Deus, pessoal. Vou ficar famoso aí. Eu saio da rua, as pessoas vêm conversar comigo. Mas é até bom, né, pessoal? As pessoas entenderem sobre essa espiritualidade, a energia que está nos circundando, a energia que a gente está produzindo, né? É importante, tá? Principalmente, né? Pessoas desse contexto aí religioso, evangélico, católico, tá? É muito bom entender sobre essas coisas, pessoal. Tá? Porque as pessoas estão se perdendo porque não estão entendendo isso. Elas não estão entendendo quem é ela, né? Ela está envolvida com a identidade dela egóica, ela não está entendendo quem é ela. Ela não está entendendo aonde ela está inserido, que é no mundo de energia, né? Que é chamado de um mundo quântico, né? Então, tudo que você vê aqui ao seu redor tem energia, pessoal. Ô irmão, você tá ficando doido. Poxa, sinceramente, tá? Eu acho que a loucura, se chegar a esse ponto, ele não tá tão louco, não, tá? Entende? Então, tudo que a gente tá aqui ao nosso redor é energia, tá? A gente tá no mundo quântico. A gente é uma bola de energia, a gente é a consciência, tá? É o que a gente está estudando, né? Sobre a identidade da alma, tá? A gente tem um corpo quântico também, um corpo de energia, e a gente está inserido num ambiente, né? Que a gente conhece como Terra, também que é pura energia. Entende, pessoal? Esse dia eu estava vendo, né? Um vídeo aí mostrando que os pessoal pegavam o cobre, enfiava na terra perto, próximo da plantação dele. Você vê que a radiação cobre, ele puxa a energia, né? A energia do mundo quântico, e aquela planta cresceu, não levou muito tempo para crescer. Então, o que é isso, pessoal? Né? E isso foi, no vídeo estava falando, é um conhecimento que for escondido, tá? Hoje em dia o pessoal usa agrotóxico, usa um monte de veneno que a gente come até nas legumes, nas verduras aí, né? Nas coisas aí, e intoxicando o nosso corpo. Entende? Então, olha, existe uma intenção aí por detrás aí que não é boa. Se tem uma solução melhor, que não precisa. Por que, que não botou essa solução? Então, tem gente, né, que está como é que se diz? Como líder aqui dos seres humanos, né?
que estão trabalhando contrário a gente, tá, pessoal? E a gente sabe que o inimigo está trabalhando por detrás, tá? Tá usando essas pessoas aí. Essas pessoas também é marionete aí do sistema. A gente chama de marionete do sistema. Então, é isso. Então, políticos, artistas, várias pessoas, tá? São tudo marionete do sistema, fazendo com que a gente seja distraído, e essas coisas, esse mal acontecendo. Tem que acordar, pessoal. O ser humano vai se perder. Olha aí o EA. Todo mundo está aceitando. Agora eu vi uma propaganda aqui da faculdade. A faculdade agora é curso de EA. Você para aprender EA. Porque é os computadores, é esses sistema que vai entrar em vigor daqui por diante, pessoal. Então não vai existir ninguém que pense mais, tá? É o que a EA ali determinar. Então, ele está fazendo com que você use a programação da EA. Os empregos, tudo vai ser assim, tá, pessoal? E quem não tiver esse curso aí de EA, não vai ter emprego, tá? Você não vai, porque o emprego vai ficar escasso. Você tem curso de EA, você sabe usar EA? Não, não sei não, não tenho curso. Então vai estar fora do sistema que vai ser criado. E ninguém está falando sobre isso, todo mundo está aceitando, todo mundo está usando. Tá? Está usando EA. Entende? Então, pela dormência do ser humano. Então, vai levando. Então, vai acontecer várias coisas. Então, por isso que não adianta, vem política aí, né? Não adianta você ficar nem de direita e nem de esquerda, tá? Todos os dois estão servindo ao mesmo sistema. Sistema de degradar o ser humano, tá? Porque esses políticos todos são marionete desse sistema aí que o maligno está por detrás. Até ele também vai se dar de mal, tá? Mas ele está pensando que vai se dar de bem. Então, o que é que o político vem? Eu estava vendo um vídeo, né? Onde mostra que o político tem a maior regalia, ganha o maior dinheiro, e o cara ganha como é o salário mínimo, 180, né? Para pagar, e eles têm a maior regalia. Então, pessoal, esse é um sistema injusto, pessoal. E eu fico surpreendido porque a ignorância até dos religiosos, eles querem pegar as coisas espirituais, as coisas do reino de Deus e querer encaixar nesse sistema. Agora na hora da política aí, já está acontecendo já. A pessoa já está movimentando a política que é de Deus e o que não é. Você acha que tem alguma política de Deus aí, pessoal? Nesse sistema? Então, isso são pensamentos desses gerados, querendo encaixar essas coisas, as coisas espirituais de Deus nesse meio aí, dessa sujeira aí, dessa injustiça aí, sistema corrupto. Então, esse sistema não é de Deus, pessoal. Tá? As pessoas que trabalham como escravo nisso não é de Deus, tá, pessoal? Eu preciso falar assim para as pessoas entenderem. Porque eu estou falando em metáfora, as pessoas parecem que não querem. E o despertar não é fácil. Eu sei que não é fácil você encarar essas coisas. Mas você tem que encarar que você está num umbral, você está num sistema maligno que está destruindo a humanidade. Acorda para a vida. Você ficar defendendo um lado ou outro, acorda para a vida. Você está dormindo. Você quer voltar para o sono de novo? Entende? Não, não pode. Tem que acordar. Eu sei que essas coisas aqui são duras de ouvir, mas tem que acordar, pessoal. A gente está trabalhando para um reino que não é esse reino aqui. Esse reino já é do maligno, já tem muita injustiça. O mundo agora, o sistema como funciona aí,
tá? Que vocês acham normal viver, né? Que é o sistema agora do EA que vai entrar, você também vão achar normal. Esse sistema aí é do maligno. Não pega as coisas espirituais, né? Porque muitos estão querendo encaixar nesse mundo físico, nesse mundo maligno aí, que é injustiça. Então você vê pelo cara, o cara trabalha 3 dias, ganha milhões, tem um monte de regalia, e as outras pessoas estão ganhando para trabalhar, acorda, né? Só vai, dorme um pouco e acorda, até mexe com o sono da pessoa. Como é que você quer que esse sistema seja um sistema de Deus, pessoal? E um monte de evangélico, né? Várias religiões católicas, fica tentando pegar, encaixar as coisas espirituais, porque não entende o que é o reino de Deus. Não entende, tentando encaixar nesse sistema aqui que está corrupto. Acorda, está corrupto. Então, o que é que a gente veio fazer? A gente veio fazer a justiça de Deus. Então, a oportunidade que Deus está nos dando, a gente está fazendo justiça para com as outras pessoas. Agora é para todo mundo? Não, tá? Não é para todo mundo. Entende? Entende? Então a gente vai fazendo justiça. Foi o que aconteceu, os apóstolos, né? As pessoas quando contribuíam ali, ele dividia por igual, repartia, então fazendo justiça. Então aqueles que tinham mais, tirava daquele e dava para aqueles que não tem, para haver uma igualdade aí. Mas naquele tempo, olha o que os religiosos olham. Não, isso não pode acontecer aqui, não. Então, começou a perseguir a igreja, né? Que é a igreja primitiva, né? Que muitos chamam de igreja primitiva. Né? Então começou a perseguir, começou a espalhar os irmãos. Então começou a matar muitos cristãos, matou os apóstolos, e aí agora vem com essa apostasia, essa religiosidade. Até agora, né? E vocês tudo, sabe, foi influenciado por essas coisas aí, tá? E eu estou tentando aqui esclarecer, limpar essa mente religiosa que vocês estão aí. E encontro dificuldade, porque tem pessoas que não entendem ainda, não quer aceitar, endurece o coração. É uma dificuldade, tá, pessoal? Você tem que entender isso é importante, tá? Então, e o que é que a gente está trabalhando? Está trabalhando em conhecer a nossa espiritualidade, em conhecer a nossa identidade da alma, que é divina. Para quê, pessoal? Para que a gente reflita essa, como é que diz, essência espiritual, essa essência que está na gente. Então, a gente precisa, né? Como é que se diz? Entrar nessa frequência para refletir essa essência espiritual que está na gente, que é divina, que é a nossa luz, né, pessoal? A luz que está na gente. Tomar mais chá aqui, porque a garganta, né, melhorar, né, pessoal? Então, que é a nossa luz que está na gente, tá, pessoal? Então, a gente já vai para a quinta parte, né, desse tema, que fala assim, né, o título, o que é a identidade da alma. Eu acho que agora a gente chegando na quinta parte, né, pessoal? Acho que agora você já tem uma ideia, né, do que seja essa identidade da alma, né? Alguns aqui já entenderam aqui, já colocaram aí, como é escrever aí no meu canal, né? Entendendo, porque eu tô indo, por isso que eu tô indo assim pausadamente, tá, pessoal? Gravando capítulo, parte por parte,
Porque quem acompanha desde a primeira parte, ele já tem uma ideia do que eu esteja falando. Então ele vai aprendendo cada parte, tá? Porque se a gente faz um vídeo aí curto, rapidinho, fala sobre isso, as pessoas não entendem muito. Eu estou vendo aí que tem alguns espiritualistas que colocam esse tema, né? Identidade da alma, essência espiritual, né? Como é que se diz? Eu interior, eu superior. Então, eu vejo muitos espiritualistas falar desse tema, mas é uns vídeos tão rápidos, tá, pessoal? Não tem profundidade, não tem tão... Pessoas que não têm conhecimento sobre esses temas, eles ficam perdidos. O que é isso? Ele vai ficar assim, ó, o que é isso, irmão Samuel? Por isso que mesmo eu gravando o vídeo aqui pausadamente, eu estou aberto para pergunta. Você pode colocar suas perguntas, suas dúvidas, tá, pessoal? Porque aí eu vou perceber o nível de consciência que você tá para eu responder você, para que você entenda. Porque tem muita coisa aqui que eu falo, linguagens, né? Espirituais, tem muitos que não entendem, tem muitos que outro é de outro grupo, é evangélico mesmo. Eu tenho muitos aqui evangélicos assistindo. Ele não entende essas coisas de espirituais. Aí quando eu falo, o que é isso, irmão? Ele não entende, ele entende lá o que os pastores estão falando, tá? Então, por isso que eu venho gravando pausadamente aqui, para as pessoas entenderem. E repetindo, né? Como eu vou repetir aqui, né? O que é a identidade da alma? Aí ele fala, a identidade da alma é a essência imaterial, única e divina de um indivíduo, né? Então, essa identidade dessa alma é única, imaterial, então a matéria dela não é essa matéria que o nosso corpo tem, é outro tipo de matéria, única, né, no universo, divina, então é uma parte divina que veio de Deus, de um indivíduo, representando o quê? A sua verdadeira essência, então representa a verdadeira essência da pessoa, consciência e singularidade além do corpo físico. É o núcleo intocável e eterno, né, da pessoa. Frequentemente está associado à sede da emoção, então sentimento, né, e intelecto, então mente, pensamento, e a conexão espiritual. Então, é através dessa alma que a gente se conecta com o Criador, com Cristo, com a nossa espiritualidade. Então ela precisa estar equilibrada, precisa estar bem, precisa, né, pessoal? E é o que não acontece aqui nessa realidade. Sempre a frequência que está aqui no Brau deixa a gente descontrolado, ansioso, depressivo, deixa a gente perturbado, a gente enche a cara de cachaça, de drogas ilícitas, a gente ande numa promiscuidade, então buscando frequências, né? Sexual promíscua, tá? Então, são as influências que estão aqui. Então, se você está em um meio, foi o que eu estava conversando com meu amigo, né? Que ele é evangélico. Eu digo, se você está no meio, tá? Aonde tem essas influências, você vai dizer assim, ai, não, irmão Samuel, mas eu não vou ser influenciado com isso, não. Não existe isso, tá, pessoal? É igual os evangélicos falavam, eu vou para carnaval, mas eu não vou ser influenciado, não. Aí quando via, aí tá lá, quando o Bel passava cantando, todo mundo vai lá, vai lá, vai lá, mano. Aí dentro o cara já tava assim, ó. Não existe isso, tá, pessoal? A gente está num lugar, ambiente onde a gente pode ser contaminado. Por isso que a gente tem que sair do meio, sair do meio. Deus tira a gente do meio das frequências mais baixas para não colocar a gente em buscar frequência mais elevada.
Não tem. Então, muitos evangélicos falavam para mim, eu vou para carnaval trabalhar lá, mas não vou ser influenciado, não, irmão. Não existe isso já. Você já foi, já. Pela essa só palavra, antes de você estar lá, você já está dançando a música de Bel, né? Como é aquela música de Bel? É todo mundo vai lá, mané. Aí você tá, ó, todo mundo vai lá, vai. Não tem como, pessoal. A gente tá no ambiente, se a gente tá no ambiente, a gente vai ser influenciado. Não tem essa. Agora, o que é que a gente tem que procurar? Porque aqui a gente é influenciável, é influenciado por energia. Agora, o que é que a gente você tem que procurar? A influência, né, que são elevadas do bem. Né? Por isso que é a sua escolha da sua livre-arbítrio. Você só pode escolher para isso, ou por bem ou por mal. Seu livre-arbítrio só vai até aí. Então, você pode escolher frequências melhores. Ah, eu não vou escolher nenhum lado nem o outro, eu não quero ser influenciado por nada. Não existe isso, pessoal. Eu já falei aqui o que é a influência espiritual. Tá aí um vídeo aí. E eu falo sobre isso. Eu falo disso que não tem como você. Eu tô aqui falando essas frequências para você ser influenciado. Agora, essa minha influência que eu estou fazendo é por bem ou para o mal? Você tem que avaliar. É para o seu bem espiritual ou para o seu mal? Tá fazendo bem a você ou tá derrubando você espiritualmente? Você tem que fazer essa avaliação e escolher. Não, não quero o vídeo do irmão Samuel, eu quero outro. Pronto. É uma escolha. Porque a gente, né, conscientemente estamos fazendo escolha. Então, pode ser consciente ou você está fazendo uma escolha inconsciente e que não vai trazer benefício para a sua vida. Tá certo, pessoal? Não existe isso de não ser influenciado. A gente já está influenciado. Então, o que é que eu estou fazendo agora, passando essas informações? Tirando essas influências negativas que você, né, eu mesmo, nós que estava nesses grupos religiosos, a gente pegou essa influências religiosas desses contextos aí que estava levando a gente para o engano. Então, ensinamentos de homem, ensinamentos errados, até ensinamentos de demônio, a gente estava envolvido. Agora tem muitos aí, tá? Evangélico aí que tá adorando aí o bodinho aí e não sabe. Você sabe o bodinho, né, pessoal? Não precisa eu dar nomes aqui, né? Você sabe o bode aí. Então, tem muita gente na igreja evangélica, o pastor lá adora o bodinho e ir fazendo as pessoas adorar o bodinho. Agora disfarçadamente, tá, pessoal? Então, começa a influência de buscar riqueza, essas coisas materiais, isso é influência do bodinho. Então vocês começam a adorar o dinheiro, essas coisas. Olha aí, foi por isso que a maioria caiu dos líderes, dos pastores. Tá? Então ele disse, isso a gente viu, né? Essa identidade da alma na primeira, segunda parte, né, pessoal? Terceira, tá aí, tá tudo aí, né? Não sei se o YouTube se retou, tirou daí, tá? Tá aí no meu canal. Então, falamos a quarta parte também. E agora a gente vai para a quinta parte. Mas a gente parou aqui, não foi, pessoal? Nessa parte aqui que ele fala, no qual a nossa vida espiritual está relacionada também aos valores, princípios éticos e morais que norteia a vida de pessoas espirituais. Então, norteia a vida de quem? Pessoas espirituais. Então, se você não despertou, se você não nasceu de novo, se você não é espiritual, por isso que você não vai colocar princípio ético e morais na sua vida. Ético, morais, né? Princípios de valores. Você não vai colocar.
quem coloca esses princípios na vida deles são essas pessoas espirituais. Que ele fala, por isso envolve a evolução moral e ética espiritual. Então, uma pessoa espiritual, ela está envolvida na evolução de ela evoluir moralmente, né? Eticamente e espiritualmente. Então, pessoal, não pode estar, eu sou espiritual, mas a maneira que você vive aqui moralmente não está de acordo com o Evangelho de Cristo, né? Eticamente mentindo. Então, nossa, o que tem de líderes, pessoal? O que tem de pessoas que poderia estar ensinando, passando a frequência da verdade para as pessoas, estão mentindo por causa de quê? De dinheiro. Quantas agora estão fazendo isso, pessoal? Então, você está trabalhando para quem? Essa é a pergunta. Você está trabalhando para quem você fazendo isso, pessoal? Por isso que a primeira pregação de Pedro diz, arrependei-vos e crede no nosso Senhor Jesus Cristo, né? E será apagado os seus pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então você vai receber o Espírito para guiar você nessa verdade. Entende, pessoal? Então tem que se arrepender dessas coisas. Aí pessoas falam que é líder, que é evangélico, que é católico, que é espírita, mas tá, moralmente não anda moralmente, eticamente mente, até para aqueles que acompanham ele, e espiritualmente, como é que vai estar o seu espiritual? Né? Você não tem autoridade, os espíritos sabem quem anda na verdade. Você não pode enganar os espíritos aí, os espíritos do umbral, né? Você não pode nem enganar os espíritos elevados. Você não pode enganar o mentor, o anjo. Ele sabe, ele está vendo ali a sua alma, a sua vibração. Não adianta. Então você aí, mentindo em mente para ganhar dinheiro, beleza. O que é que você está fazendo? Só quero saber. Porque como você desperta, você tem que fazer diferente. O que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12. Transformável pela renovação da sua mente. Então, não ande conforme o mundo. Mas todo mundo faz, irmão. Mas qual é o ensinamento do apóstolo? Não, né? Amoldeis ao padrão deste mundo. Então, não ande como todo mundo, faça diferente. Mostre uma frequência diferente, faça diferente. É isso que a gente está aqui para fazer justiça. Mas todo mundo está fazendo aí, irmão Samuel. É assim que os pastores agem, é assim que vários líderes religiosos fazem. Então é para eu ganhar meu dinheiro. Tem gente até que falou isso para mim, tá, pessoal? É para ganhar. Se a gente não vai ganhar, as pessoas não querem, não estão nessa frequência de dar do coração. Teve uma pessoa que falou isso, tá? E aí, pessoal? Aí a gente vai fazer como os outros vão fazer. Como o padrão religioso desse mundo está agindo. A gente vai agir, a gente que é espiritual, é desperto. A gente vai agir assim, né? Você entende? A gente tem que tomar consciência, tá? Então, tem que a gente se envolver com a evolução moral, ética, espiritual. Aquele que é espiritual, tá? Quem não é, não vai nem querer saber disso. Aí, quinta parte, pessoal. Ele fala, eu me divirto muito, tá, pessoal? Às vezes passando essas informações, que eu lembro da maneira que eu vivia também, tá? Religiosa aí, como a maioria, tá? Aí, quinta parte, ele fala, assim a nossa identidade da alma, que é também conhecida como essência interior espiritual. Então, a identidade da nossa alma, ela é conhecida também como essência interior espiritual, que é o nosso núcleo imutável do ser. Então, é lá o nosso núcleo, é a nossa verdadeira identidade, núcleo é imutável. Então, essa personalidade divina,
ela não muda, ela sempre vai emitir frequências mais elevadas, né? O que acontece é que a gente é deixado levar pela nossa identidade egóica, o qual vai sujando essa alma, vai apagando essa luz, é o qual a gente se torna um demônio. Né? Pagou a luz é demônio, tá, pessoal? Escuridão, né? Ele fala que é representado pela nossa natureza divina. Então, essa nosso ser é representado pela nossa natureza divina. Então, é uma parte divina que está na gente. Então, muitos falam que é a centelha divina, o eu superior. Então, quando a gente se conecta a essa parte profunda do nosso ser, a gente está conectado com Deus. Enganaram a gente, né, pessoal? Mas eu preciso agora, estou repetindo isso já, 3 vídeos que eu repito essa mesma fala, para isso ficar gravado na sua consciência. Enganaram a gente, né, pessoal? Dizendo que a gente ia encontrar se a gente tivesse em um templo religioso. O católico, o espírita, o evangélico. Né? Se a gente está em um templo desse, aí a gente é de Deus. Eu sinto muito, tá, pessoal? Foi isso que o ser humano dormindo arranjou para a nossa vida, tá? Aí, então, representa pela nossa natureza divina talentos inatos, então, a nossa alma, né? Tem talentos inatos e consciência superior. Então, a nossa alma tem essa parte da consciência da gente que é superior, que permanece constante enquanto a personalidade continua, né? Essa consciência continua constante enquanto a personalidade, né? Não muda. Então, você está conectado com o ascendente. Enquanto você não muda, então, se você começar a entrar na ilusão egóica aqui, começar a fazer prática, então, pode surgir que você vai apagando essa luz, essa alma. E aí vai se tornar o quê? Demônio. Demônio. Devils. Né? Em inglês é devil. Né? Você vai se tornar uma pessoa dessa escura, que não tem alma, a alma está morta. Né? Então, a alma não morre, moço? Então, a alma morre quando ela está separada da parte divina, que é a parte criador que está na gente. Quando você está separado dessa parte, a sua alma está morta espiritualmente. É por isso que os apóstolos de Cristo falaram, né? As pessoas estão mortas nos seus pecados e delitos. Então, mas eu estou vendo aí, estão movimentando, enchendo a barriga de cerveja, de feijão, de carne. É só o ego ali, é só a identidade ali. Aqui quando a carne cair para a terra, a alma dele está morta. Então, a alma dele vai para lugares escuros, que a gente, como espiritual, conhece como umbral, né? Outros conhecem como inferno, né? Outros conhecem como lugar de escuridão, lugar de trevas. Então, a maioria agora do que morreram está no umbral baixo, né? Eles, como a alma deles estão morta. Eles estão pensando que estão vivos lá. Eles estão pensando que tem vida, mas eles estão mortos. Entende? Já teve testemunho de pessoas que tiveram EQM, né? Morreram, foi para o umbral, chegaram lá, viram lá, ele nem percebeu que ele estava morto. Ele ficava perguntando, eu estou morto? Eu estou morto aonde aqui? Aqui não é o céu. Ele viu que era tudo escuro, pessoas sofrendo lá, né? O testemunho da consciência.
Ele viu que estava todo mundo sofrendo, escuro, um lugar. Ele disse que tinha lama, pisava um lugar parecendo aquela lama que ele ia afundando. Ele disse, onde é aqui? Ele nem pensou, eu estou morto. Tem pessoas, pessoal, que morrem, tá? A consciência dele, o corpo fica aquele, ele pensa, ele está em um lugar, ele pensa que ainda está vivo. Entende? Porque você vê que está tão sem consciência de quem é ele, verdadeiramente, que ele não sabe nem aonde está, né? Porque a gente está aqui. Mas acontece alguma coisa com o corpo aqui, a gente pode ir para parar no mundo espiritual. Mas você tem que ter consciência de que você desprendeu do corpo. Tem outras que nem tem. Depois que vai alguns seres que vai começando a avisar ele vai começando a cair a consciência, vai começando tomando a consciência, saber que ele não está mais no corpo. E o pior de tudo, que ele está no umbral, que ele está morto, separado da presença de Deus. Não é fácil, tá, pessoal? Então ele disse, a consciência superior que permanece constante enquanto a personalidade não muda. Se você muda a personalidade, começa a entrar na personalidade egóica, pode haver mudança aí, a sua alma pode ir escurecendo. Essa parte divina não aparece na sua vida. É como as pessoas aqui, a maioria, né, perderam já a parte divina de tanto mal, a maldade que está fazendo aqui nessa realidade. Ele não sabe o que esperam ele. Aí o que mais, pessoal? Né? Vamos lá? Por isso, para quando nós nos conectarmos com ela, então com a alma, né, divina, com a nossa parte essência divina, né? Quando nos conectamos com ela, envolve autoconhecimento, meditação e desapego, purificando a energias densa para alcançar paz, equilíbrio emocional e amor próprio. Então, pessoal, a gente, né, tá trabalhando nosso autoconhecimento aqui, trabalhando a nossa espiritualidade, né, dia por dia, né, com toda a dificuldade que a gente encontra, mas a gente está trabalhando, né, tendo consciência, tentando passar consciência para as outras pessoas, tá? Para que ela reconheça a identidade divina dela e se conecte com essa identidade através do autoconhecimento, da meditação, da oração, né? Do desapego. Então a gente entra nesse processo que a gente está desapegando das coisas do ego, pessoal, desapegando da nossa identidade egóica. Então esse é o nosso trabalho de autoconhecimento da espiritualidade. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está desapegando de muitas coisas que a gente foi influenciado e apegado. E é difícil, tem algumas coisas que demora de a gente desapegar, né, pessoal? Porque a gente é humano, pessoal, tá? A gente tá humano, então a gente tem as nossas coisas que a gente tá pegando, conceito, vícios, coisas. Então, se você despertou, está nesse processo, pessoal, tá tudo certo, tá? É por isso que eu falo, quando você está nesse processo, você errar, não se culpar. Não entre nessa frequência. Tá tudo certo, é normal a gente estar aqui errando e acertando a cada caminhada que a gente faz. Então, e quando a gente for tomando consciência, for melhorando, a gente vai se curando, vai curando essas partes escuras da gente, que Jung fala que é o nosso lado sombra, né? Então a gente vai clareando. Então, o que é que vai clarear? É a luz, é o conhecimento. Então é o que a gente está trabalhando, o conhecimento, né? Trabalhando, conhecer quem é a gente, a nossa espiritualidade. Esse é o meu trabalho aqui, pessoal.
E eu fico tentando explicar isso para vocês aqui. Tem alguns que têm cabeça dura, não entende. Tem uns que entram aqui no meu canal, não, nem isso aí tá muito complicado, aí vai embora. Tem outros que voltam de novo, né? Pergunta, pessoal, se você se interessou, se você está nesse processo de despertar, comece a perguntar, comece a se envolver, atenda o seu chamado. Então, esse é atender o seu chamado. É buscar aí, começando a entender isso, tá? Porque você acredita que não é só nessa realidade. Você acredita que existe além. Entende, pessoal? Você precisa entender essas coisas. Né? Ó o menino lá fora, ei, vem menino. É, meu neto ali, ó. Tá lá fora, ó, com coisa na boca aí, ó. É meu neto ali, pessoal. Meu Deus, é com a sandália na boca. Vai dar lá para sua mãe colocar, vá no pé. É no pé. Tá, pessoal? Então, disse, envolve autoconhecimento, oração, meditação, desapego das coisas, né? Purificação da energia densa. Então, a gente se purificar. Por isso que a gente não vai em certo lugar, em certo ambiente, com certo tipo de pessoas. Não é porque a gente é mentido, não é porque a gente é chato, pessoal. É porque a gente está em um processo de purificar dessas coisas. E Deus, a espiritualidade, nos chamou a gente para isso. Para ir aos poucos e nos purificando, largando, né? Então, você que tinha vício em beber, em estar nesse ambiente de bar, né? Ambiente de prostituição, ambiente de lugares. Então, você que despertou, você não pode mais em ir para essas frequências, ir para esses lugares. Você vai tomando consciência disso, né? Através da palavra de Deus, do Evangelho. A gente vai tomando consciência daquilo que a gente pode fazer e não pode. Agora, é uma decisão sua. É igual o apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, ele viu, ele como espiritual, tudo me está lícito aqui, mas nem tudo me convém. Então, ele vai procurar aquilo que convém para o ser dele espiritual. É o que a gente aqui tenta fazer, né, pessoal? Com toda a dificuldade que a gente encontra, a gente tem vício, né, pessoal? Tem problemas ainda para largar coisas, né? A gente precisa ainda ir trabalhando. É o que a gente está trabalhando aqui, tá? A gente está trabalhando essa nossa espiritualidade. Ainda tem ninguém perfeito? Não tem ninguém perfeito. Porque a gente está como ser humano, está trabalhando com a dificuldade. A gente às vezes está numa frequência melhor um dia, depois a gente está lá embaixo. E por aí vai, tá? E assim caminha a humanidade, né? Tá pensando aquela música. Ainda vai levar um tempo pra deixar o que feriu por dentro. Natural que seja assim, ó meu neto dançando, tanto pra você quanto pra mim. Ainda leva uma cara pra gente. Vamos lá, meu neto. Dá risada, assim caminha a humanidade, com passo de formiga e sem vontade. Então a humanidade está andando com passo de formiga e sem vontade. Não vou dizer que foi ruim, não foi tão bom, não foi assim. É sua mãe. Não imagine que te quero mal, pena não te quero mais. Então, essa música, então, a humanidade está andando com passo de formiga e sem vontade. É isso, a gente vai devagarzinho, pedindo ajuda a Deus, né? Esse espírito conectado com a nossa alma para a gente poder caminhar. Então, para purificar das energias densas, para alcançar o quê? A paz de Cristo, né?
o equilíbrio. Então, né? A espiritualidade sempre leva a gente ao equilíbrio emocional e o amor próprio. Então, o amor que você tem por você. Por quê? Você precisa amar você, pessoal. Porque para você cumprir o outro mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não se ama, você se destrói, você não gosta de você, então você não pode amar outra pessoa. Por isso que ele fala, né? Trabalhar o lado emocional e o amor próprio. Então a gente está aqui trabalhando isso, tá, pessoal? Então você só vai poder ajudar outra pessoa se você ama você mesmo, se você ama a si próprio. Então você vai conseguir, você tem condição, frequências para amar o próximo. Quem não entrar aí não tem condição, tá? É um tema que eu vou falar no próximo, cenas do próximo capítulo, no próximo tema, que é o quê? O que é a bondade espiritual. Então, aqueles verdadeiramente que está fazendo a bondade, né? Aguarde aí esse tema, tá? Então, ele fala a emocional e o amor próprio. Aí ele fala, essa é a nossa identidade real, a nossa essência espiritual. Então, a alma é a nossa essência espiritual, pessoal. É a nossa identidade real, é essa que é o nosso ser verdadeiro, que completa a nossa vida prática nessa realidade. Então, completa esse nosso lado, a nossa identidade egóica. Então, esse lado divino vem completar esse lado ser humano, esse lado egóico que a gente tem, para levar ao equilíbrio, para balancear, tá, pessoal? E é o que agora o ser humano está no descontrole, porque ele só está na região baixa, a região do ego, a região do egoísmo, né? Ele está operando nessa frequência. Então, ele precisa trabalhar para ir para uma frequência mais evoluída, para equilibrar isso aí. Não foi eu que inventei isso, tá, pessoal? Isso aí já está há muito tempo. Eu só estou passando essas coisas para vocês terem consciência. Mas se você dizer assim, irmão, não quero ter consciência disso, não. Você quer entrar no mundo aí do ego, da ilusão aqui, tá tudo certo. Tá aí, pessoal. Tem contexto político, religioso, tem contexto aí dos bacanal, tem vários contextos aí para você se iludir aqui com essa realidade. Aí, é uma decisão sua, tá? Da sua consciência. Você vai escolher entre o bem e o mal. Então, mas você precisa provar o bem. Então, você precisa provar frequências aqui elevadas. Então, pessoas que estão aqui provando essa frequência, então você decide. Por isso que eu não ligo, tá, pessoal? Se a pessoa, não quero mais ficar, tá bom. Prossiga a sua jornada. Aqui não tem essa de prender ou de amaldiçoar ninguém como igreja, não, tá, pessoal? Aqui a gente somos livres. E eu estou falando de consciência para que você seja livre. Livre do contexto religioso, político, livre do apego das coisas materiais, da família, livre de tudo. Você é uma consciência que tem que estar livre. Tá? Então, mas você tem que tomar decisão segundo o princípio do bem e do mal, tá? Então, ele fala que completa a nossa vida prática nessa realidade e nos preenche com a nossa verdadeira propósito de vida. Então, começa a encher da frequência daquilo que você realmente veio fazer aqui. Porque você só está aqui por causa do propósito que você veio fazer. Depois que você completar isso, tchau, tchau e bênção, você vai embora, sua consciência. Seu corpo fica aí. Seu corpo vai para onde?
Vocês têm consciência disso, né? Ah, o corpo vai para o cemitério, irmão Samuel. Vai enterrar, você já viu aí muita gente sendo enterrada. Não é isso? É o quê? Ali é o avatar daquela consciência que estava aqui. Aí ele fala, né? E nos preenche o nosso verdadeiro propósito de vida, trazendo a verdadeira alegria e vai aprimorando a nossa personalidade humana, a personalidade egóica. Então, vai trazer, né, a verdadeira alegria para o seu ser, tá, pessoal? Quando você entra nessa conexão e vai aprimorando, né, a personalidade egóica, a personalidade humana que a gente tem aqui, que é essa personalidade aqui. Então ela vai aprimorando. O que é esse aprimorar? É levar o equilíbrio. Por isso que não é para matar o ego, não, tá, pessoal? Vou pegar uma arma e vou matar esse ego. Não, pessoal, não é para matar. É para aprimorar ele, levar o equilíbrio das coisas. Então, o que é levar o equilíbrio? Levar o equilíbrio da frequência. Comportamentos que você não pode fazer, né? Colocar princípios éticos e morais, entende? Vai pedir a sua mãe leite, vai botar no copo, vá. A menina quer tomar leite, ó. Tomar o leitinho dele espiritual. Entende, pessoal? Então, é isso. A gente, como é que se diz? Ir aprimorando esse ego. Nossa, eu vejo aqui muita gente, tá, pessoal? Principalmente aqui nessa realidade aqui onde eu vivo, que é numa periferia aqui, tá, pessoal? Nossa, muita consciência, muito ego, pessoas totalmente desequilibrado, pessoal. E pior que começa a colocar substância, é lá no outro copo, vai pedir a sua mãe lá, vai lá mostrar ela. O menino quer tomar um leitinho aí, ó, pessoal. Tá vendo? Tem que tomar o leite. A gente tá tomando aqui o nosso leite de cada dia, o pão nosso, Pai nosso, o pão nosso de cada dia, né? A gente tá aqui tomando, tá? Aí o que, pessoal? Então, veja aqui na, na realidade onde eu vivo aqui, na sociedade aqui mais baixa, né, pessoal? Nossa, pessoal, é muito triste. Eu fico olhando assim as pessoas, nossa. Eu fico assim, né, com pena, mas é o processo dela, é o processo que a Matrix levou para que essas pessoas ficassem assim, com essa consciência. Então, isso é uma contribuição de todos aí, de todo mundo que levou essa situação. Então, a humanidade a viver nessa situação. Pelo engano que o inimigo levou a humanidade. Então, não é um processo de agora, tá, pessoal? É um processo que vem se arrastando há séculos aí. E o inimigo não quer que a gente saia desse padrão que ele coloca, tá? Esse padrão de frequência de energia, ele não quer. Por isso que a gente que está aqui despertando as pessoas, ele ataca a gente para que a gente não consiga transmitir como é que se diz? Essa frequência para despertar outra consciência. Ele não quer. Ele não gosta daquelas pessoas que é espiritual, é espiritualista, aquelas pessoas que falam de despertar da consciência. Não gosta, é atacado. Sua família é atacada por espírito, é atacado por outras coisas, né? Quando eu começar aqui a ter mais relevância, meu vídeo, talvez eu seja atacado por algum ser humano aí, algum órgão também aí do governo, tá? É possível, tá? Então, ele fala que vai trazer a verdadeira alegria e vai aprimorar a nossa personalidade, então, humana, a personalidade do ego. Aí ele fala, né, pessoal?
Vamos lá. Era áudio de quê? Vá. Agora eu tô gravando meu vídeo. O menino tava querendo leite aí, você não deu, hein, Jamile? Então, aí ele fala, né? Por isso que a busca do nosso chamado espiritual, eu tava falando ali com a menina ali, com o meu neto, né, pessoal? Mas você não pensar que eu tô doido, tá? Porque já tem muitas pessoas que dizem assim, você tá doido, Gonçalo? Eu vejo a ver você falando uma coisa aí, depois não tava respondendo a menina ali, respondendo o meu neto ali, né? Que ele tava querendo leite, tá? Então, vamos lá. Aí ele fala, por isso que a busca do nosso chamado espiritual é entrar nesse processo de descobrir nossa verdadeira essência espiritual. Então, o que é que ele está falando aqui, pessoal? Ele fala que quando a gente despertou a consciência, então, e a nossa busca agora por esses conhecimentos, por essas coisas, né? É a gente atendendo o chamado, a gente está entrando nesse processo para descobrir o quê? Para descobrir sua verdadeira essência espiritual, que é o quê? A sua alma divina, a sua identidade. Então, a gente está aqui trabalhando para isso, tá? Por quê? Porque quando a gente se conectar com a célula, a gente vai transmitir frequências evoluídas nessa realidade. E é o que Satanás, o tinhoso, o inimigo, não quer. Ele não quer. Ele quer que você fique na religiosidade, ele quer que você fique preso aí a muitas coisas aqui dessa realidade. É isso que ele quer. Porque ele mantém você preso na frequência que ele estabeleceu. Ele domina você. Tá? Então, descobrir a nossa verdadeira essência espiritual, que é a nossa verdadeira identidade da alma, que vai além dessas aparências físicas. Então, a nossa identidade da alma que vai além dessa aparência física. Nossa, pessoal, se você não entender o que eu estou falando aqui, eu estou repetindo e falando bem pausadamente, né? Porque eu quero que vocês entendam isso. E isso faz parte do nosso processo do despertar, do nosso chamado espiritual. Principalmente você que está tendo um chamado da sua alma para atender esse processo, para entrar nesse processo de autoconhecimento, alta descoberta do seu ser espiritual. Você foi chamado para isso. Então, aí a gente vai se separar de muitas frequências densas, a gente vai se purificando, a gente vai observando. Então, a gente está nesse processo aqui. A gente não pode certo tipo de lugar, certo tipo de pessoa. Então, a gente, né? Então, por isso que a gente vai, as pessoas dizendo, ah, tá muito esquisito, o irmão Samuel é muito esquisito. Olha como ele vive lá, meu Deus. Então a gente vai, às vezes a gente fica sozinho se isolando. Então, no início do meu despertar, eu estava sozinho, pessoal. Porque não tinha muita gente falando, né, sobre essas coisas. Não tinha muito assunto sobre isso. Não tinha. Agora, graças a Deus, tem pessoas que estão aderindo, estão sendo chamados, estão despertando. Então, a gente já está começando a se relacionar com essas pessoas. Então, é o nosso irmão de alma, né? Então, pelo menos eu digo, eu tenho uma família, eu tenho uma família espiritual, eu tenho um irmão de alma. Eu não estou sozinho aqui. Você acha que Deus ia deixar a gente sozinho aqui, pessoal? Deus não vai deixar, então ele envia essas pessoas também que são espiritual, são irmãos de alma da gente. E, e ele é atraído por essa frequência, esse ensinamento, então a gente se conhece, né? Por isso que existe aí grupos, né? Espiritual se conhece pela afinidade do entendimento espiritual. A gente é atraído por isso. Então, o que é que ele fala? Ele diz que
a verdadeira essência espiritual, que é a nossa verdadeira identidade da alma, que vai além dessas aparências físicas. Então, é coisa além desse físico. Não tem nada a ver com seu ego aqui, físico, egóico. Tá, pessoal? Então, isso é importante, tá? Para aqueles que estão despertando, entender essas coisas. Entender sobre a identidade espiritual. Mas acabou, meu Deus, 60 minutos, pessoal. Então, vou terminar aqui, tá? Amanhã, se Deus permitir, a gente vai para que parte, pessoal? Sexta parte. Vou marcar aqui. Sexta parte. Amanhã, se Deus, né, e essa espiritualidade permitir, a gente vai continuar. Então, a gente já vai entrar aqui na parte bíblica das coisas. Então, na parte da escritura. Tá certo? A gente vai entrar nessa parte aí para a gente saber se a Bíblia fala sobre a identidade da alma, né? A Bíblia fala sobre alma. Mas será que ela fala sobre essa identidade que a gente tem que se conectar, tem que equilibrar ela? Será que a Bíblia fala sobre essas coisas? Amanhã não perca nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-horário, tá, pessoal? Não perca. Se Deus permitir, a gente vai estar aqui, tá? Quero agradecer a vocês. Ó, aqui, ó, uma cidade, ó. Cidade de Nova York. Então, quero agradecer a vocês, tá, pessoal? A Deus, a espiritualidade. Até a próxima, tá? Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau, tchau!